Boa noite. Eu vou iniciar a correção dos exercícios, que trata sobre a contextualização da cartografia. Vou falar um pouco sobre as representações cartográficas, as variáveis visuais utilizadas, as representações quantitativas e qualitativas. Ele pediu que eu apresentasse nesse tema duas variações, dois mapas, duas representações diferentes. E nele observasse, nessa representação, como é que estava disposto o título, a escala, a legenda e a fonte. No B, na alternativa B, ele pediu que eu explicasse a importância da orientação apresentada no mapa. Na C, as cores presentes no mapa, se elas são importantes ou não. Afinal de contas, imagine se você tem uma porção de cores, uma variação de cores, por exemplo, para representar um único fenômeno, né? Por exemplo, o uso de internet. Iria ficar confuso, talvez fosse melhor utilizar apenas uma cor e onde houvesse um croma que fosse do mais claro para o mais escuro, como é comumente chamado. Que é a escala cromática. Depois, para justificar a resposta. No D, qual parte da superfície do planeta Terra foi representada nesse mapa? O que as cores desse mapa representam, na E? A F, quais estados tinham o maior e o menor número de domicílios com abastecimento de água por rede geral em 2015? G, qual é a principal informação apresentada pelo mapa? Junto com os colegas e o professor, explore os mapas disponíveis no portal de mapas do IBGE. Então, vamos lá, vamos ver como é que está disposto esse exercício, né? Na verdade, primeiro, acho que seria interessante eu falar um pouquinho sobre a cartografia temática em si. Deixa eu apresentar só um pouquinho. Vamos lá. Aqui, na verdade, seria uma orientação de como é que acontece essas orientações, as metodologias utilizadas, né? O método de representação cartográfica, quais são os símbolos utilizados, quais são as cores, que representações são essas e como elas são representadas mundialmente. Eu já havia falado no vídeo anterior que existem convenções cartográficas e nessas convenções são estabelecidos acordos sobre os símbolos utilizados, que símbolos serão utilizados, como serão utilizados e que valor semântico tem, ou seja, o que representa uma cruz no Brasil e o que representa essa cruz lá na Suíça, na Dinamarca ou na Suécia, em Viena, ou ainda na Itália, em Portugal, enfim. Qual é o valor que existe nessa representação cartográfica? Depois, pensar que todo mapa ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade, ele quer transmitir uma informação, e uma informação que você, na verdade, que você quer representar de um determinado espaço, de uma determinada região, um determinado controle, tá? Esses mapas eles podem ser quantitativos ou qualitativos, e, além disso, ele pode sofrer um ordenamento que pode ser feito através de cores. Esses ordenamentos, eles podem ser dinâmicos também. Esses ordenamentos, eles são representados dessa maneira. Então, os mapas eles devem sempre responder a 3 perguntas, né? Do que se trata. Aí a gente está falando, por exemplo, a cidade de São Paulo, o uso de internet. O aspecto da ordenação, em que ordem, então, dos menores, dos que menos utilizam a internet. O estado de São Paulo tem 645 municípios, então você vai representar quais desses municípios usam mais a internet, quais usam menos. Então eu posso utilizar cores diferenciadas para representar esse ordenamento. Em que ordem, né? Do menor para o maior, ou do maior para o menor. Isso pode ser representado com círculos também de tamanhos diferentes, ou cor de intensidade diferente. Como eu disse, um croma, né? Uma cor, por exemplo, verde, que vai do mais claro para o mais escuro. E quanto que você quer representar, né? Aqui eu tenho uma dimensão visual, os tipos de símbolos, então pontos, tá? Linhas, ou ainda áreas. Depois eu posso, aqui eu posso utilizar setas, baixa, média e alta,
Aqui seriam os tamanhos, então a textura utilizada. Então imagine que essas texturas elas são muito pesadas, elas deixariam os mapas um pouco exaustivo, então precisa ser colocado, utilizado com cuidado. Depois o valor, então mais claro, veja que é um nuance, um croma, que vai do mais claro para o mais escuro. As setas também, veja os tamanhos, então ordenamento, uma ordem nos tamanhos e nas cores utilizadas. A intensidade das cores, veja, mais claro para o mais escuro, e aqui do mais escuro para o mais claro. Então existe uma relação, por exemplo, eu vou dar algum aqui. Eu quero representar a quantidade populacional, a concentração de população na cidade de São Paulo. Na cidade que tem 19 milhões, que está dentro do estado de São Paulo, que tem 645 municípios. Então eu pego pontos diferentes. Então onde for menor, a menor quantidade, eu uso o símbolo menor, mediano, médio. E aí eu posso representar aqui abaixo de 1 milhão de habitantes, entre 10 milhões e 1 milhão, e entre 20 milhões e 10 milhões. E aí eu utilizar esses símbolos com uma variação de cores diferentes, que eu posso utilizar qualquer uma dessas. Então eu faço uma croma, pego um croma, né, laranja escuro, laranja mediano e laranja claro, e utilizar para representar. Eu posso utilizar também a textura, olha só, a intensidade, só que ficaria pesado, nunca é muito pouco agradável utilizar, porque fica muito pesada por conta do enquadramento, a quantidade de linhas, né? E reforçar um pouco a visão. Mas isso fica a critério de quem utiliza, né? As interpretações para a compreensão do conhecimento são elaborados comentários que podem ser metodológico, que analisa o porquê da adoção de determinado método, então que método que eu vou utilizar para criar essa representação cartográfica, interpretativo, que vai avaliar as características da distribuição do fenômeno que o mapa revela, né? Então, por exemplo, aqui um mapa quantitativo. Andalúcia, uma representação da cidade de Andalúcia, é um mapa quantitativo, a variação é visual, veja, eu tenho aqui símbolos utilizados, na verdade, a gente vai utilizar textura, essa textura vai ter uma variação diferente, o mapa ele ficará exaustivo, dispor todos os seus atributos, responde a questões em nível elementar, o que há em tal lugar. Então, o que será que existe nesse lugar, né? Parece mais uma coxa de retalho, um patchwork, né? O que está representando cada uma dessas texturas? Ficou exaustivo, né? A gente precisa descobrir qual é a finalidade. Veja aqui, ó, variações elementares que evidenciam diferenças nas variáveis visuais. Então, qual variável visual eu vou utilizar? De posição, aonde vai ficar? De forma, quadrado, redondo, triângulo, de orientação, na horizontal, na vertical, o tamanho, pequeno, grande, o tom, né, a saturação, então o croma do mais claro para o mais escuro, o valor também está ligado do mais claro ao mais escuro, né, a textura, a densidade que é utilizada das texturas, o módulo, né, se é círculo, né, se é coração, se é triângulo, a estrutura, como é que está disposto e o foco, ok? Então isso vai ficar a critério de quem vai criar a representação. Olha lá, exemplo de solução exaustiva. Aqui eu estou representando quais recursos minerais do Brasil, né, estão dispostos no nosso território. Olha aqui, cada cor representa um mineral. Olha como ele ficou exaustivo, né? E por quê? Porque ele está utilizando cores e símbolos diferentes. Está difícil a leitura aqui, então fica complicado. Aqui também variou a forma para os minerais e a cor para os tipos de minerais, metálicos e não metálicos energéticos. A legenda representa a litologia. Aqui é o estudo das eras, né? Olha só, eu tenho uma junção de símbolos, de cores e de formas, cortes geológicos projetados, então quais cortes foram feitos, e as cores, as variações, os picos, né, as épocas, então Preterozoico, Paleozoico, Mesozoico, e aí os tipos de minerais distribuídos aí na tela.
Aqui a evolução do perímetro urbano, como é que foi crescendo, a cobertura vegetal de Piracicaba entre 1940 e 2004. Olha aqui, ordenamento, né? Disposição de ordens. Traz as seguintes vantagens: possibilita a leitura em nível de conjunto, responde à questão onde estão os campos. Então, tudo isso pode ser utilizado. Solução da coleção de mapas. Então, eu tenho aqui, além das representações dos desenhos, aqui é o sul da Índia, eu tenho a representação dos metais distribuídos. É um mapa mais simples, de fácil leitura, não está exaustivo, mas, a princípio, ele fica um pouco confuso por causa das formas variadas, né? Cansa talvez por isso. Eu tenho aqui a solução da coleção de mapas. Aqui está exaustivo, além do estado, na verdade, dos estados do país, dos Estados Unidos da América, as cores, né? Os estados distribuídos. Aqui está representando a taxa de desemprego pela média anual do estado em 1995. Esse apresentando a taxa de mortalidade por câncer entre 65 e 75 anos. Talvez seja mais fácil, acho que esse está mais tranquilo, esse está um pouco poluído visualmente, exaustivo. Aqui está as ranhuras, né? Você tem aí, fica exaustivo se não souber ser trabalhado, como utilizado, os pontinhos, a textura, qual textura eu vou utilizar para representar o fenômeno. É importante que você saiba qual é o fenômeno que você quer representar, que cor seria mais agradável para isso. Bem, tem uma porção de texturas, granulação, forma, orientação, está para cima, para baixo, direito ou esquerdo, a granulação está sendo utilizada. Como é que eu quero representar esse fenômeno, né? Em ocorrências zonais, então zonas, né? Zona leste, zona norte, zona sul. A construção da representação denomina-se método corocromático. No método aplica-se cores diferenciadas para as distintas rúbricas em suas áreas de manifestação. A variação de cor oferece maior eficácia. Olha lá. Olha a variável visual de cor, como é que ela está distribuída. Os elementos pontuais, os lineares, linhas, os combinados, né? Horizontes verticais, perpendiculares, finos e grossos, como é? Que cor que eu vou utilizar? Aqui eu quero representar os períodos, né, da formação desses solos, ligados à geologia. Então, o Cenozoico quaternário, o Cenozoico terciário, o Mesozoico, Paleozoico, a formação do solo e o seu período, a sua era. Isso está relacionado também à formação das rochas sedimentares. Todos eles estão relacionados ao mesmo tema, estão falando de eras, períodos, e estão utilizando variáveis visuais diferentes. Aqui estão as texturas, lá se utilizou mais as cores, né? Veja, cores, embaixo texturas. Então, isso vai depender do que você quer representar, símbolos, cores, a mesma coisa. Ele misturou cores com texturas, ok? Então, toda vez que você for fazer a leitura de um mapa, é sempre importante, primeira coisa, ler o título, legenda, né? Olha lá, plano de uso de terrenos, né? O plano de uso do solo. E aí, aqui, cada cor vai representar um tipo de solo diferente. Tudo bem? É isso. As representações, elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Por exemplo, essa é uma representação quantitativa. Exemplo de manifestação pontual, método, figuras geométricas proporcionais. Veja, ele representa quantidades diferentes. Acho que eu consigo aqui aumentar um pouco para a gente ver com mais eficácia. Um pouquinho. Aqui. Olha lá. Então, as quantidades diferentes. Opa. A distribuição dos bancos na América. Na costa leste. E em Nova York. Na cidade de Nova York.
Veja a distribuição. Quanto maior o símbolo, maior a quantidade. Há uma intensidade também. Eu tenho a representação. Depósitos. Bem, esse tem uma variação de ordem. Esse é um mapa aéreo, transporte aéreo no Brasil. Isso está relacionado a cargas. Então, as cargas internacional e doméstica, que é dentro do território, são as verdes. As laranjas seriam quase que importações, né? Cargas em toneladas. Olha lá, onde estão as maiores concentrações na região sudeste, ele utiliza símbolos, né? Uma variação, tamanho, quanto maior, maior a quantidade, e representa cores. Isso significa que eu tenho um mapa quantitativo e um mapa qualitativo no mesmo mapa. Qualitativo porque ele representa a distribuição das cargas do transporte aéreo, mas em regiões diferentes, né? Então, está relacionado também ao transporte internacional e ao transporte nacional. Aqui é um mapa, uma representação quantitativa. Exemplo de manifestação pontual, método figuras geométricas proporcionais. Aqui, concentração populacional, regiões urbanas. Deixa eu ver se eu acho um qualitativo. Mapa de taxa de crescimento é quantitativo. Alfabetização, também quantitativo. Todas essas distribuições são quantitativas. Distribuição da indústria, se há uma variação dos tipos de indústria, o PNB, Produto Nacional Bruto, que é aquilo que é a soma dos produtos, da riqueza adquirida com as negociações no território. Mas aqui fala-se de indústria mecânica, química e siderúrgica, e de nuclear, aeroespacial e de informática. Então eu tenho um mapa qualitativo, a distribuição dos tipos de indústrias diferentes, das variações de indústria, apesar de a gente estar falando, e também daquilo que é produzido, a riqueza produzida por ele. Tá certo? Então eu tenho dois fenômenos sendo representados aí. Dois representados. Então é um exemplo de cartografia qualitativa e quantitativa. Mais ou menos isso que eu queria apresentar. Bem, deixa eu dar uma olhada aqui. Dentro daquela proposta do que nós deveríamos estudar, né, o que nós deveríamos aprender, aqui ele pediu para que a gente observasse o mapa que trata sobre o abastecimento de água por rede geral em 2015. Vamos ver o mapa. Se eu encontro o mapa disponível, World Mapper, abastecimento de água, chique. Vamos lá, olha bem, meu amor. Um pouquinho mais. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Consigo apresentar. Está aí. Então, hoje a gente queria saber como é que foi
algumas coisas, né? Por exemplo, o título. Qual é o título desse mapa? Então, é acesso ao serviço de água, abastecimento de água por rede geral, 2004. Depois, a legenda. Veja, quem produziu esse mapa foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Depois, os domicílios atendidos, né? Então, veja que a legenda está aqui, ó, domicílios atendidos, menos de 63% dos domicílios atendidos estão em amarelo, região do Pará, Amazônia, região do Norte e Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Então, o verde mais claro ao verde mais escuro. Quanto mais de 90% dos domicílios são atendidos com a rede de águas, é mais a concentração no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo em segundo lugar. Depois você tem uma diminuição aí da distribuição de águas e esgotos. Tá? Abastecimento de água em 2015. Olha lá, a representação, a disposição está aqui. Aí você tem Paraná já sendo atendido também com mais eficácia. A escala, que é para cada 1 centímetro, você tem 200 quilômetros na realidade. Essa é uma escala gráfica. Aqui, então, o norte está para cima. E se a gente voltar lá para ver, né, qual é a pergunta que eu devo responder, né? Que pergunta que nós combinamos de responder? Tá lá, primeiro o título, né? Depois explica a importância da orientação apresentada no mapa, né? Qual é a disposição, como é que isso foi apresentado. Está numa distribuição de cores, a cor que vai do mais claro para o mais intenso, ele jogou um amarelo aqui. O amarelo é para representar uma baixa quantidade, quando não a ausência de abastecimento nessas regiões, né? A ausência de abastecimento, ou menos de 63% dessa região seria atendida. Ok? Por aqui é o suficiente.